Você está ouvindo a Nova FM. Baixe o app da Nova FM e ouça nossa programação onde você estiver. Nova FM 87.9, disponível para iOS e Android. A cidade e suas histórias. Você sabia que Praia Grande já fez parte da cidade de São Vicente? A criação da cidade foi um processo que começou em 1953, no antigo distrito de Solemar. Foram necessários 10 anos para deputados estaduais aprovarem um projeto de lei para a emancipação de Praia Grande. Moradores fizeram um plebiscito e escolheram a separação de São Vicente, mas a questão só foi resolvida na justiça. Praia Grande se emancipou em 19 de janeiro de 1967 e elegeu o primeiro prefeito no ano seguinte. A cidade e suas histórias. Você está ouvindo a Nova FM. Apoio. Residencial Washington Luiz. Apartamentos com 2 dormitórios, sendo uma suíte, e apartamentos com 1 dormitório, prontos para morar pelo melhor custo-benefício. Perto de universidades, hospitais, supermercados, bancos e fácil acesso com todos os pontos importantes da cidade. Bicicletário e lazer completo. Residencial Washington Luiz. Corretores no local. Washington Luiz 110. Empreendimento com a marca do Grupo Estrutura. 43 anos construindo com qualidade. Acesse nosso site www.estruturaconstrutora.com.br. Fábrica de Móveis Santista. Mobiliário sob medida. Elaboração de projetos 3D sem custo adicional. Os melhores preços e facilidades no pagamento. 5 anos de garantia. Fábrica de Móveis Santista, mais de 45 anos atendendo com qualidade toda a região. Acompanhe nosso Facebook e Instagram. Fábrica de Móveis Santista, seu móvel sob medida, com personalidade. ZYU 752, Nova FM 87.9. Jornalismo Nova FM. Em 5 segundos, Manhã de Notícias. A partir de agora, Manhã de Notícias. Os fatos mais importantes do dia. Apresentação, Sheila Almeida. Bom dia, hoje é quinta-feira, dia 8 de agosto de 2019, dia do Elos Internacional e da Comunidade Lusíada. São 8 horas e 1 minuto, eu sou a Sheila Almeida e fico com você até as 9. O Jornal Manhã de Notícias está no ar. Nova FM 87.9. E para nos acompanhar nesta manhã, você confere aí pela live do facebook.com/NovaFMSV as imagens do estúdio. Você participa com a gente pela rede social, também pelo WhatsApp 996398717. É só mandar a sua mensagem que a gente lê aqui, fala como é que tá o trânsito aí na sua região, manda a sua notícia, manda a sua opinião, que você confere e participa com a gente desta edição. Agora, se você não está online agora, eu vou contar como é que está o estúdio. Do meu lado direito tem a Kelly Ribeiro no comando técnico, arrumando aqui, mexendo nos botões, dando o volume certo para a gente chegar com a voz muito bem aí na sua rádio. Do lado esquerdo tem o Ronaldo Vaio, ele que é jornalista e editor de A Tribuna. Bom dia, Ronaldo. Bom dia, Sheila. Bom dia, Kelly, né? Você falou que ela mexe nos botões para deixar a nossa voz chegando bonita e clara até aí em casa, né? Certamente. A minha não tem jeito, né? Pode mexer no botão que for, ela vai chegar desse jeito meio taquara rachada, meio aquela voz de manhã, ainda meio sonolenta. Mas enfim, de qualquer forma, esta voz que deseja um bom dia também a você que está nos ouvindo, nos assistindo no Facebook. Quem conhece Pedro Emílio, coordenador aqui da Nova FM, sabe que ele diria neste momento: não seja dramático. Nova FM, serviço. Quem acordou cedo já sabe que não adiantou levar muito não o casaco de casa, porque a temperatura está subindo. A mínima hoje é de 17, mas a máxima é de 28 graus aqui na Baixada Santista, ou seja, faz calor e o céu fica assim, em alguns momentos entre nuvens, mas o sol está aparecendo, viu? Estradas. Motorista que vai para São Paulo, preste atenção. A pista sul da Via Anchieta está bloqueada no trecho de serra para obras. Por isso, a pista norte da rodovia está operando no sentido litoral. Veículos com destino a São Paulo sobem obrigatoriamente pela Imigrantes. Agora, tem tráfego pesado? Bom,
A interligação na Baixada Santista tem lentidão neste momento por excesso de veículos, da Imigrantes para Anchieta, tá bom? A chegada a São Paulo pela Anchieta também está lenta do quilômetro 13 ao 10, mas não teve nenhum acidente, somente por causa do horário. A Ponte dos Barreiros, que liga a área continental de São Vicente à área insular, já mudou mais uma vez o tempo do sistema Aparecida. Esse sistema foi implantado ontem por conta daquela confusão na Ponte dos Barreiros, se ela está segura, se não está segura, enfim. Enquanto a Prefeitura aguarda um novo laudo de uma empresa contratada, além do próprio IPT também estudar as condições da ponte, a Prefeitura teve, por decisão da Justiça, que acatar um pedido de segurança. Então, não passam veículos de ambos os lados, nos dois sentidos da via, mas fica que nem a Ponte Pêncio. De um lado passa, do outro lado para. Antes, ontem, entre 6 da manhã e 10 da manhã, ficava 5 minutos num sentido e um pouquinho no outro sentido, 3 do outro sentido. Só que isso causou um problemaço para quem precisava sair da área continental. Então, com mais de 40 minutos de espera, com o pessoal atrasado, os ônibus parados, as pessoas descendo na Avenida Angelina Prete, caminhando pela ponte, a Prefeitura mudou o sistema. Vai fazer o seguinte a partir de hoje. Desde as 6 da manhã está assim. Tem tráfego pesado, ainda está complicado o trânsito na região, mas o tráfego flui até que seja possível. Então, quando há maior quantidade de carros para passar, do outro lado eles param, abrem um pouquinho o sentido área continental, mas agora até as 10 da manhã a área insular é a preferência. Então quem está na área continental indo para a área insular tem preferência, o trânsito vai fluir um pouquinho mais. Agora, até que horas? Das 6 às 10 e à tarde é o contrário, das 4 da tarde até as 8 da noite, quem está na área insular e vai para a área continental vai ter a preferência. Se você não está na área continental de São Vicente, se você quer saber apenas como está a travessia de balsas da Dersa, que ontem teve problema, viu? Ontem deu 40, 50 minutos de espera, hoje está melhor. 20 minutos é o tempo para o embarque na balsa, tanto do lado de Santos quanto do lado de Guarujá. 5 embarcações operam nesse momento. Se você quer saber sobre a travessia de Vicente de Carvalho e Santos, 20 minutos é o tempo agora e 2 embarcações operam. Nova FM. 8 horas e 6 minutos, a gente começa com informação. A Natália Alcântara fez uma matéria no jornal A Tribuna alertando que 3 cidades têm surto de sarampo. Surto, viu? Santos, Praia Grande e Peruíbe estão na lista de 43 municípios em situação de surto ativo de sarampo no país, conforme o Ministério da Saúde. Assim, as crianças entre 6 meses e 1 ano que viajarem a essas cidades devem ser imunizadas contra a doença até 15 dias antes, viu? Então, se você mora na Baixada Santista, tem filhos, provavelmente já sabe que os bebês já tomaram as vacinas. Mas, se não tiverem tomado, é bom correr para a Unidade Básica de Saúde. Contudo, as prefeituras reclamam da falta de orientação em relação aos próprios residentes dessa faixa etária na região. A própria prefeitura não sabe exatamente o que fazer nas 3 cidades. Hoje vai ter uma webconferência de representantes dos 3 municípios com o Ministério da Saúde para traçar os próximos passos dessa história. Ronaldo Vaio, parece piada, mas é verdade, né? Pois é. Piada sem graça, aliás. É claro, sem graça nenhuma, né? Essa é uma questão muito séria. O sarampo começou a ressurgir aí, né, das cinzas praticamente, e a gente vive uma situação em que a principal reclamação nossa aqui das nossas prefeituras incluídas nessa lista é justamente, em outras palavras, né, dane-se vocês, né? Quem for viajar para lá, por favor, né, as crianças tomem a sua vacina, mas não houve nenhuma espécie de orientação a respeito do que fazer com as nossas crianças aqui, né? Como se a região também não fosse metropolitana, não, exatamente. Praticamente E você não houvesse uma circulação diária de pessoas, incluindo pessoas, claro, crianças, que são também pessoas, né? De 6 meses a 1 ano. E o agravante disso tudo, porque bem ou mal, se houvesse, né, já uma estrutura para isso, você já ia imunizando da maneira que for possível, já vai criando aí algumas condições e formas, né? Mas as cidades também se queixam justamente do principal, não há vacina suficiente, se fosse o caso, se
parece que é o caso, né, de vacinar todas as crianças, pelo menos nessa faixa etária. Então, seja web, ou seja ao vivo, ou seja por fumaça, seja de que forma for, essa conferência de hoje ela tem que ser muito bem alinhavada para que esse problema, né, ou essa dúvida, vamos dizer assim, seja sanada, porque de repente foi apenas uma questão de comunicação, né? Não houve tempo do Ministério falar, não, gente, as vacinas já estão na estrada, mas já estão no caminhão, a caminho de vocês. Como é que dá tempo deles falarem que tem surto e não dá tempo de falar o que vai fazer? É mais fácil você gritar fogo e sair correndo, né? É verdade. Do que pegar o balde e ir lá apagar, né? E isso acontece a miúde exatamente com aqueles que deveriam apagar um incêndio, né? Aliás, ontem a gente recebeu o secretário adjunto de saúde de São Vicente aqui no estúdio e ele estava falando justamente da condição financeira da saúde, não só em São Vicente, mas em todo o Brasil. Falou de tabela SUS, falou de contratação de médicos, que é difícil, principalmente para os hospitais municipais, que eles não podem agora, no caso de São Vicente, fazer contratações emergenciais, que precisam abrir concurso público. Ontem, o prefeito de São Vicente, Pedro Gouveia, depois que o secretário adjunto veio aqui, ele gravou um vídeo em seu gabinete ao lado dos dois, do secretário adjunto e também da secretária de saúde da cidade, para falar justamente dessa questão, falar que estão abrindo concurso público para médicos na cidade, só que ele também não falou o que o secretário adjunto falou aqui. Tem concurso aberto e estão chamando, porém os médicos não estão aderindo. O Pedro Gouveia, no vídeo que ele fez, ele tocou nesse assunto, mas assim, não há resposta. A gente sabe que tem o problema de dinheiro, tem o problema dos médicos que não querem vir, e com esse tipo de situação, que cada vez mais problemas aparecem no dia a dia, eu fico me perguntando, se eu fosse médica, se eu ia querer trabalhar no serviço público, justamente por conta dessa falta de condição, essa falta de infraestrutura que é muito complicada. E aí, por que eu estou puxando todo esse assunto? Por quê? Você falou de vacina, tá faltando, né? Em Santos, a chefe do Departamento de Vigilância em Saúde de Santos, Ana Paula Valeira, ela disse que foi pega de surpresa com essa notícia de que a cidade faz parte da lista de municípios em situação de surto ativo da doença. E segundo ela, além de não haver vacinas para imunizar todas as crianças dessa faixa etária, não tem seringa e agulha suficiente. Então é muito mais do que vacina, porque na hora que você fala de surto, você tem que estar preparado para atender a população, né? Claro, sem dúvida. Não tem agulha, nem vacina, nem seringa. Não. Né? Então nem injeção na testa a gente vai ter, né? De graça, nem o almoço sendo vendido para o jantar, aquela coisa toda. É uma situação que é dramática. E a situação dos médicos que você citou, né, de São Vicente especificamente, do concurso aberto e os médicos não aderirem, isso é algo generalizado. Sim, não é só de São Vicente. E foi isso que motivou o programa Mais Médicos, quando ele foi criado. Foi justamente essa falta de adesão, né, a concursos públicos, que é algo crônico, né? Faltam médicos, de fato, no sistema de saúde de um modo geral. Muitas vezes não por falta de iniciativa do poder público nesse sentido, mas justamente porque os profissionais não se interessam, né? E aí é que entra a questão do Mais Médicos, né? Que foi meio que rechaçado, acabou sendo necessário porque não havia médicos, quer dizer, há médicos, né? Há faculdades aí, universidades e faculdades de medicina aos montes, os médicos existem formados com seus diplomas embaixo do braço, mas muitos deles não querem trabalhar no serviço público. E quando fazem, muitas vezes, né, não são todos, são uma minoria, a gente sabe que há alguns problemas em relação a isso também. Tem quem diga que, na verdade, o correto seria exigir que eles trabalhassem, por exemplo, um tempo, depois de formados, no serviço público, para depois irem para o serviço particular. Eu não sei a opinião, e deixa eu já explicar. Quem que chegou aqui, o ouvinte que está ligado no facebook.com/9fmsv, já sabe que tem mais um convidado que entrou no estúdio. É o Bruno Orlandi, ele que é vereador de Santos pelo PSDB. Bom dia, vereador, tudo bem? Bem-vindo. Bom dia, Sheila, bom dia, Ronaldo, bom dia a todos que nos acompanham aqui à Manhã de Notícias. Enfim, sempre levando informação criteriosa a todos os ouvintes. Desculpem o atraso, peguei um pouco de trânsito. Passou na Ponte dos Barreiros, não? Não cheguei a passar lá. Não? Lá tá meio complicado. Tá feia a coisa por lá. Tá. Não, mas peguei só um pouco de trânsito, não foi tanto assim. Passei pelo novo Fog Santista. Vocês viram agora a quantidade de serração que existe?
na frente da cidade, não vê nem os prédios ali na hora da praia, tá difícil enxergar o mar. Eu passei por algo parecido, mas não era por conta da serração, não. Eu passei ali do lado do Orquidário, entre o Orquidário e a Sabesp. Você passa do lado da Gruta Nossa Senhora de Lourdes, onde tem o túnel, e tava uma fumaça, assim, tava de vidros fechados, e eu falei, nossa, que neblina! Não era. Eram as pessoas fazendo fogueira para queimar fios, muito provavelmente roubados, ali no entorno, que a gente sabe que tem muita pessoa em situação de rua, em drogadição ali naquela área. Muito complicado. Infelizmente é muito complicado e é uma realidade posta. A gente sabe ali que são inúmeros moradores de rua, existem ações da Guarda Municipal com a Polícia Militar ali diuturnamente, mas a situação de drogadição complica muito. Verdade. Infelizmente, boa parte dos usuários de crack não tem sequer condições de discernir o certo e errado. Há necessidade ali que a gente possa ter a internação involuntária, já é uma prática legal, compulsória, mas que ela seja feita com critério, com entidades corretas, fiscalizadas pelo Poder Público, pelo Ministério Público e tantas outras que possam fazer um trabalho correto. Mas infelizmente isso acontece não só na nossa cidade, é uma crescente no mundo inteiro. O problema do crack tem se agravado e colocado pessoas cada vez mais em situação de rua. Agora, vereador, pedindo a sua opinião em relação ao que a gente estava falando antes, que são os casos de sarampo, 3 cidades da Baixada Santista tiveram aí um surto confirmado pelo Ministério da Saúde, está faltando vacina e não teve orientação ainda de como as cidades vão se preparar para quem mora aqui e não só para quem viaja para cá. Então, por exemplo, Ana Paula Valeiras, que é chefe da Vigilância Epidemiológica de Santos, cuida nesse sentido da questão. Ela disse que foi pega de surpresa com a informação e que não tem, por exemplo, não só vacina, mas seringa e agulha para aplicar a quantidade de vacinas necessárias por conta de um surto ou por conta do aumento da demanda, que tudo precisa ser preparado ainda, e aí hoje vai ter uma webconferência para definirem quais são as próximas estratégias. Eu estava falando que o problema na saúde geralmente é um todo, né? É tão grave que aqui, por exemplo, o secretário adjunto de saúde de São Vicente falou ontem que tem chamamento para médicos, isso não é uma coisa só de São Vicente, mas eles não querem assumir. Tem gente que acha que quando a pessoa se forma em medicina, deveria primeiro prestar serviço para os municípios, serviço público, e depois então abrir sua clínica, fazer o que quiser na sua carreira. Queria que o senhor falasse qual a sua opinião, até porque também é da área do direito. Então, eu não sei se a gente tem o direito, se seria correto exigir que uma pessoa formada primeiro atuasse em uma área e depois no resto. Vamos lá. Eu tenho 2 posições só para a gente colocar. A primeira delas em relação à vacinação que você falou, e me parece, depois o Ronaldo me fala aqui se concorda também, mas saúde é questão de prevenção. Então, se a gente tem um problema se agravando, começando a aumentar o número de incidência aqui de casos de sarampo na Baixada Santista, a gente tem que atuar para ontem. E a vacinação é a melhor saída. Se você não tem, eventualmente, seringa ou a própria vacina, porque foi uma situação de emergência, foi uma situação que não poderia ter sido prevista, vou pensar dessa maneira, se existe um mecanismo legal para que você possa fazer essa compra sem licitação, em situação de emergência, para que você possa resolver. Então, há mecanismos legais para que você possa solucionar esse problema. Então, que a Secretaria de Saúde tome as providências necessárias para que mais nenhum caso seja constatado na nossa cidade, para que não coloque nenhuma pessoa em situação de risco. Agora, em relação aos médicos, existe a possibilidade, por exemplo, no Exército, daquele jovem que vai fazer medicina, ele se alista, depois de feita a faculdade, ele retorna ao Exército para que ele possa cumprir aquele 1 ano já como médico. É uma possibilidade dentro das Forças Armadas. E existem outras pessoas que falam em financiamento estudantil. Aquelas pessoas que queiram fazer medicina, que necessitem de um financiamento estudantil, um dos requisitos poderia ser a prática de serviço público após formado, para equilibrar esse financiamento, essa conta pública. Eu vejo com bons olhos. A gente sabe que ainda faltam vagas para os médicos ou para aqueles jovens que queiram cursar medicina. A gente sabe que, quer queira, quer não, é um curso ainda muito caro, então nem toda a população tem acesso. Tem ProUni e FIES para medicina? Se não existe, deveria ter. Eu acho que tem, mas, por exemplo, eu vou dar um exemplo no curso de jornalismo. Eu sei que na minha classe, muitos anos atrás, tinham 4 alunos de cerca de 70 inscritos que eram bolsistas de ProUni e FIES.
Agora, na medicina, acredito que o número seja muito reduzido. Não sei se isso daria vazão também ao atendimento. Já, pelo menos, ajudaria, né? Eu acredito que sim, mas eu vejo isso como um primeiro passo. Sim. Eu acho que a gente tem que mudar a política pública e a forma de tratar essa circunstância. Por quê? Não dá para a gente regular o mercado com uma canetada, a verdade é essa. E hoje a prática da medicina, ela remunera muito melhor os seus profissionais na área privada do que na área pública. E ele trabalha de fato onde ele queira, onde ele tem o consultório dele, onde tem um hospital privado, enfim. Na área pública, ele tem que se colocar aonde o poder público tem a necessidade de vaga e pagando aquilo que o poder público entende que é o devido. E de fato a discrepância de valores é muito alta. Existem, inclusive, algumas práticas que a gente acaba acompanhando de profissionais que têm que trabalhar 8 horas e acabam trabalhando horas a menos. Existem práticas que a gente já chegou a ver no Brasil todo, até falsificação de identidade, de digital por conta de ponto. Então, não é uma novidade, é uma questão que está posta. Então precisa melhorar, porque faltam profissionais, a gente sabe da dificuldade, a saúde tem que ser levada, é um direito básico de todos, está na Constituição Federal, a gente tem que cuidar, mas precisa de uma coisa mais clara, que se o pagamento não é o adequado, que se melhore. Se existem faltas de profissionais, não acredito que o adequado seja aumentar o número de faculdades, mas pelo menos o número de vagas naquelas faculdades que já são aprovadas pelo MEC, enfim, que a gente possa dar condições de aumentar o número de profissionais, de médicos no mercado, que a gente tenha um equilíbrio maior e leve saúde a todos. O que não dá é para uma senhora na Alto do Vila Progresso, por exemplo, ter que descer para poder ser atendida porque não tem um médico numa policlínica. O que não dá é para alguém no meio de uma palafita na Zona Noroeste não ter condição de ser atendida porque não tem da mesma maneira um médico perto da sua residência. A gente precisa adequar esse sistema. Às vezes até tem, né, Ronaldo? O problema é que as pessoas demoram tanto que elas perdem o dia, ou então tem as suas agendas remarcadas, é bem difícil esperar pela saúde. Às vezes até tem nas condições que o Bruno até colocou, né? Falsificação de ponto, quer dizer, tem, mas não está. Né? Isso acontece assim com muita frequência, infelizmente, né? Bom, pode concluir. Não, enfim, essa questão toda é muito difícil, porque a gente está falando aqui de uma discrepância de remuneração, mas se a gente pegar alguns dos salários que a gente vê em editais aí de médicos, a gente tem valores tipo... Isso você tem às vezes por plantão de 12 horas por semana, 3 mil e pouco, isso daria 12 mil, 13 mil por mês. Esse não é um salário qualquer também, né? Então a gente não está falando de qualquer salário aqui. São valores expressivos também. Sim. Então alguma coisa está errada. Alguma coisa está muito errada aí que precisa ser equacionada. Quando o programa Mais Médicos, eu vou insistir nisso, foi implantado, foi justamente para tentar sanar esse tipo de discrepância. E todo mundo caiu de pau. Todo mundo caiu de pau. E bem ou mal, eu acho que hoje já se percebe que aquela era uma boa saída. Não sei se da forma como foi feita, enfim, não vou entrar nesse mérito. Mas esse tipo de arregimentação me parecia que estava dando certo em vista da situação que a gente tem aqui, né? Porque eu também não acho que deva ser... Essa questão que você colocou a respeito do pagamento, né, de um eventual empréstimo para fazer a faculdade ser feito dessa forma é muito positiva. Eu acho que a imposição não deveria ocorrer. Você ser obrigado a sair da faculdade, isso não. Ter a possibilidade da escolha. Né? A escolha. Isso tem que ser sempre deixado em aberto. Na escolha eles escolheriam? Não escolheriam. Não escolheriam porque você tem uma situação montada. Né? Você tem uma situação social montada que está dessa forma. É isso que precisa ser desmontado e resolvido. Né? O problema de você ter gente que não consegue pagar o privado. Né? Ou não existir o privado. Que seria o melhor dos mundos. Sim. Não existir um sistema de saúde e educação privado neste país, como em muitos outros do mundo você tem. Mas eu ainda tenho certeza. Ser universal, de fato, a educação e a saúde. Né? Aliás, deveria ser. Você tocou num ponto bacana, Ronaldo, porque se a gente fizer um encontro de ensino fundamental, ensino médio e ensino superior, a gente percebe que as pessoas mais pobres, enfim, a classe social que mais tem necessidade do recurso, ou pelo menos onde mais falta o recurso, é a grande maioria que estuda em colégios públicos, seja no ensino fundamental ou no ensino médio. Quando você vai à faculdade, ao ensino superior, é exatamente o oposto. A gente percebe que a grande classe que frequenta o ensino público superior é a classe mais abastada, é a classe que tem mais recursos. Então, quer dizer, o ensino público, que deveria ser universal, nesse caso, faz o papel oposto. Exatamente. E é uma situação que independentemente de classe social, é uma situação que tão extrema, no nosso caso,
no nosso caso do Brasil, que você não tem como manter uma sociedade sobrevivendo bem dessa forma, com essa inequalidade entre as pessoas, né? Eu não estou aqui fazendo apologia disso ou daquilo, eu estou falando que como sociedade, mercado mesmo, você precisa ter gente consumindo. E quando você não tem uma distribuição de renda, um dinheiro circulando, pessoas não vão ter dinheiro para comprar o teu produto, que você que é um empresário, que produz e precisa vender, né, para ganhar o seu dinheiro também. A roda não gira, né? A roda não gira. Então as pessoas precisam entender isso, sabe? Seja quem for você, o empresário, enfim, o trabalhador, não gira. Então não dá para viver mais assim nesse país. Não Verdade. dá. Tá bastante difícil e a gente volta aí. Tava falando de sarampo, a gente já falou aqui de segurança, de economia e agora essa questão do desenvolvimento social e da desigualdade social principalmente, né? Tem muita coisa para resolver ainda. A gente só falou de doença. Essas reformas que devem acontecer, eu espero que tributária, previdência, política, elas venham a melhorar todo esse sistema, porque tá tudo interligado, né? A gente sempre começa com um assunto, vai puxando outros, porque precisa resolver o país e também acho que a cabeça do brasileiro, que também não dá para ficar contando que as pessoas ainda fazem concursos públicos pensando, agora não vou mais precisar trabalhar, quando devia ser o contrário. São 8h24. Olha, falando em política, o Murilo Sobrinho veio aqui no facebook.com/9fmsv para falar: bom dia, Bolsonaro mito. Olha, então tá bom dia, Murilo Sobrinho, recado dado. Bom dia, Toro, Deus do Trovão. Graziele Kliman também tá aqui com a gente. Bom dia, Sheila, e a todos da bancada. Bom dia, o Douglas Luan também. Bom dia e bom programa a todos. E Araci Batista tá com a gente, mandando um bom dia. Bom dia, Araci, bom dia a todos vocês que estão ligados no facebook.com/9fmsv mandando recado. Fale qual é a sua opinião, conte pra gente. Aliás, não só pelo WhatsApp, não só pelo Facebook, tem o WhatsApp 99639-8717, viu? Repetindo, 99639-8717. Bom assunto para falar hoje. Começa em Santos o programa Guardiã Maria da Penha, que foi criado para proteger e acompanhar mulheres vítimas de violência doméstica com medidas protetivas de urgência determinadas pelo Ministério Público. De acordo com a Prefeitura, 10 integrantes da Guarda Municipal foram capacitados para monitorar o cumprimento dessas decisões judiciais. São 5 homens e 5 mulheres que vão fazer rondas e ficar mais próximos, fazendo visitas periódicas às residências dessas mulheres, que elas tenham essas tais medidas protetivas. O que é esse documento? É um documento expedido pelo juiz que fala que o agressor tem que estar a tal distância da vítima. Não está a tal distância da vítima se a vítima for lá e contar para a polícia da prisão, da cadeia. Então tem que obedecer. Agora, é só em Santos que tem isso? Não. Em Guarujá, há 2 semanas, a Prefeitura lançou um programa parecido. Lá, 4 mulheres inicialmente estão sendo já atendidas no programa. Em Santos, atualmente, são 10. Outras cidades dizem que estão se mobilizando para conseguir, por exemplo, Praia Grande tenta ter um aplicativo, Cubatão também conta que está se mobilizando para ter algum programa parecido. E no estado, se você não mora nem em Santos e em Guarujá, tem um aplicativo chamado SOS Mulher. Se você tem uma medida protetiva expedida pela Justiça, você baixa gratuitamente, cadastra todos os seus dados pessoais e os dados, os números também que constam lá nessa medida protetiva, e aí você consegue ter um botão que o Estado não gosta que eu fale que é um botão de emergência, tá? Mas é sim. Então você segura lá o botão. Eles falaram para mim, não pode falar que é botão de emergência, que é mais ou menos como chamar um carro de aplicativo. Você aperta o botão, mas não é. Você segura o botão por 5 segundos e aí esse botão vai emitir do seu GPS, do seu celular, o ponto onde você está. O chamado vai ser específico para a polícia e a viatura mais próxima já vai saber do que se trata. Vai saber que se trata de uma mulher que está em situação de risco de violência doméstica, que já tem uma medida protetiva, ou seja, não era para acontecer isso. Esse aplicativo é gratuito e vale em todo o estado de São Paulo. Mais de 2.000 mulheres atualmente estão utilizando esse serviço com a medida protetiva ativa. Excelente conquista, depois da Lei Maria da Penha completar 13 anos, né? Excelente. Sabe que é importante quando a sociedade ela faz essa evolução e há um reconhecimento público dessa necessidade. Eu recebi aqui ontem, pelo G1,
que os casos de feminicídio aumentaram 44% no estado de São Paulo. É uma tristeza, logicamente, esse tipo de informação, mas reflete também que a mulher está falando mais. Não dá para a gente dizer que isso não acontecia no passado. Acho que isso é reflexo muito mais da comunicação desses fatos do que de fato da existência deles. Eles me parece que já existiam antes. Então hoje a gente começa a ver mais transparência, mais coragem, porque é uma situação delicada também para que a mulher possa enfrentar, e mais respaldo do poder público, como esse aplicativo. Então eu fico muito contente com esse tipo de avanço. A Guarda Municipal entrando também para somar esforços nesse sentido, de suma importância que isso possa acontecer. Vejo apenas com preocupação, a gente brinca, vocês sabem que eu passei lá um tempo na Secretaria de Segurança, que a Guarda Municipal é o posto Ipiranga da Prefeitura. Então, deu dificuldade? A Guarda Municipal. Deu dificuldade? A Guarda Municipal. É importantíssimo, o trabalho deles é espetacular, mas daqui a pouco a gente precisa de 1.500 homens para tanta ação. Então, tem que tomar só esse cuidado, é importante, a gente sabe que o resultado é positivo, há necessidade, isso tudo nasceu, acredito que de um problema que nós tivemos em Santos, uma mulher que não era nem da cidade, mas trabalhava lá e foi vítima, enfim, de um feminicídio, de uma agressão na rua, na rua, exatamente, na ponta da praia. Mas há que se pensar também que a gente tem próprios públicos, a gente tem uma série de problemas, e quanto mais a gente cresce com o Guarda Municipal nesse sentido, mais necessidade de homens a gente tem. Sou completamente a favor, mas temos que buscar recursos, afinal de contas é um custo alto para o município também. Vou contar aqui uma curiosidade. Ontem eu escrevi essa matéria também para o jornal A Tribuna e conversei com todas as prefeituras da Baixada Santista para saber se as outras cidades também tinham algum tema, alguma ação parecida. E aí, entre as respostas que vieram, por exemplo, um dos assessores da Baixada Santista mandou para mim, sem querer, a resposta bruta. O que é isso? O pessoal da prefeitura enviou para ele uma resposta e ele enviou direto sem prestar muita atenção no que estava escrito por conta da agilidade, já estava em cima do horário, enfim. E o que estava escrito lá? Olha, a gente está esperando as viaturas chegarem, porque sem viatura não tem como a Guarda Municipal ajudar. E a gente entende. Não é problema do município. A segurança é um dever do Estado, mas os municípios estão tentando ajudar, se colocando na discussão da violência contra a mulher. Então, de fato... Porque como tudo acontece no município, né? Sim. A violência está na rua da cidade que você mora. Não tá. Foi em Peruíbe. No Palácio em Peruíbe já estão do Estado ou do governo federal. Em Peruíbe já estão tentando implantar também, mas o prefeito anunciou alguns dias atrás que está esperando a compra para finalizar o processo de compra de novas viaturas para a Guarda Municipal. Então, Peruíbe vai receber novas viaturas em breve, já temos essa notícia também adiantada aqui para o Jornal Manhã de Notícias. Furo. E também eles estão tentando ajudar nessa questão também da Lei Maria da Penha, mas ainda não tem viatura, não tem como viabilizar esse serviço. Então, são 8h31. Eu falei de segurança, é importante registrar que Santos, segundo os dados estatísticos, registrou a menor taxa de homicídios de sua história recente, 7,8 assassinados por 100 mil habitantes, conforme o Atlas da Violência 2019. Esse estudo tem como base o ano de 2017 e colocou o município na 8ª posição entre os menos violentos do estado e também o 11º do país. Olha só, o envelhecimento da população e o alto índice de desenvolvimento humano são fatores apontados para explicar a redução pela metade da quantidade de assassinatos em relação ao último levantamento, que foi publicado em 2017. Então, uma boa notícia de segurança. As pessoas devem reclamar porque falam, mas como? Então, a sensação de insegurança pode ser alta, mas os números, de acordo com as estatísticas, mostram que a violência está diminuindo, ainda bem, né? Os assassinatos. Os assassinatos, é verdade. É exatamente esse o ponto. Acho que o Ronaldo tocou bem. Quando a gente fala hoje nessa diminuição desse índice, é um índice estabelecido pela ONU, que fala de homicídios a cada 10 homicídios, né, a taxa padrão da ONU a cada 100 mil habitantes por ano. E o que acontece? Santos, de fato, tem números de primeiro mundo, se a gente for parar nesse sentido. O estado de São Paulo já está abaixo da média da ONU, mas se a gente pensar em cidade de Santos, ela é mais segura do que muita cidade, por exemplo, dos Estados Unidos ou da própria Europa. O que acontece é que a gente tem muito crime contra o patrimônio. E aí dá essa sensação de insegurança, o furto, o roubo, eles impactam, e obviamente, enfim, tráfico de drogas e outros delitos também. Mas esse impacta diretamente na sensação. Agora, quando a gente fala do bem, da vida,
que é o nosso bem mais precioso, aí sim, Santos vem na vanguarda, e isso se deve ao trabalho da Polícia Militar, da Polícia Civil e da própria município. Não sei se as pessoas acompanharam, mas de 2012, e eu falo isso porque estava lá, então eu falo com carinho especial, nós assumimos a Secretaria de Segurança junto com o Coronel Delbel. Santos tinha 188 câmeras de monitoramento, hoje tem 1.200 câmeras, então é um aumento enorme, extremamente expressivo. A Guarda Municipal tinha 350 homens, ela passou para 500 homens e mulheres, então a gente conta aí com um aumento privilegiado, tratando-se do efetivo percentualmente. Então esses esforços ajudam muito a segurança pública. Lógico que o desafio é enorme. Medidas primárias de segurança, a gente tem um sério problema de podas na cidade, a iluminação pública ainda precisa ser melhorada, a gente tem que trocar inúmeras lâmpadas aqui que privilegiam a luminosidade do local, eventualmente até a altura delas, e ações preventivas que a Polícia Militar faz e elucidativas que a Polícia Civil faz. Mas a gente tem crescido, e isso é importante dizer, o trabalho tem dado resultado, e Santos é uma cidade que pode se orgulhar que tem as suas polícias e também a Guarda Municipal trabalhando em conjunto. A reunião é periódica, o resultado, via de regra, é positivo, então, com muitos desafios, mas a gente pode ver uma sensível melhora nos números. Qual é a participação, agora que você está falando a respeito especificamente da guarda, né? E eu estou aqui pensando, a participação efetiva das guardas municipais, de um modo geral, não falando só de Santos, a gente tem exemplo de Praia Grande também. Excelente guarda. Bastante atuante, né? Porque a Guarda Municipal, ela nasceu a princípio como um resgate lá da Guarda Civil, que cuidava do patrimônio, ficava apitando na esquina. Os karatecas do justo, né? Não, isso até lá atrás, enfim. E hoje, cada vez mais, não existe uma distinção entre guardas municipais e polícia militar. Só que a atribuição no papel ainda das guardas municipais não é essa, não é ostensiva, não é de policiamento ostensivo, né? Como é que se atua sem transgredir a lei, enfim, como é que porque o guarda municipal tem algumas restrições na atuação dele nesse aspecto. Como é que é feita essa... Vamos lá. A Guarda Municipal nasceu para a proteção do patrimônio público, né? Os municípios começaram a crescer e eventualmente algum ato de vandalismo num colégio ou num hospital, ou até a segurança mesmo de um servidor, começou a ser colocado guardas municipais lá atrás na história para essa proteção. Com o passar do tempo, as cidades cresceram e cada vez mais foi implementada a Guarda Municipal. Por quê? Os crimes também ficaram mais complexos, a Polícia Militar foi para outro tipo de atuação, com embate um pouco maior, a Polícia Civil sempre a Polícia Judiciária, a investigação, e a Guarda Municipal foi aos poucos tomando espaço. Então, a gente brinca muito de dizer que seria um copo vazio, onde você coloca pedras, e aqui só a título de exemplo, tá? Mas a pedra seria talvez a Polícia Militar. Se você coloca areia, seria a Polícia Civil. Se você coloca água, seria depois a Guarda Municipal. E eles complementariam cada um no seu papel a participação na segurança pública. De fato, o nascedouro da Guarda Municipal foi a proteção. Mas recentemente, há poucos anos atrás, houve uma lei federal que ampliou as atribuições das guardas municipais no país inteiro. Então hoje, ações que eram ditas exclusivas da Polícia Militar ou da Polícia Civil tiveram seu rol de atuação ampliados por conta dessa legislação. É lógico que ainda há algum tipo de discussão no STF sobre a constitucionalidade ou não, porque a Guarda Municipal também tem o seu amparo legal na Constituição Federal, enfim, os órgãos de segurança no artigo 144. Então ainda há uma discussão jurídica, mas o fato é que essa atribuição é reflexo da atuação com o povo. E isso é um reconhecimento legal, não tem jeito. A legislação ela nasce dos direitos consuetudinários, né, dos costumes envolvidos com a população. E hoje a Guarda Municipal tem o seu trabalho como reflexo da necessidade. Então não tem jeito, é o que a gente falou aqui, a proteção da Maria da Penha. É atribuição da Guarda Municipal? Não é. Mas não é um trabalho importante para aquela sociedade, ou especificamente para a mulher, para aquela cidadã. E a gente fala mulher, mas é aquela mulher que ela é mãe, ela é esposa, ela é filha, quer dizer, é um alento, é um carinho para todos nós. Exatamente. Tá certo. Bom, já são 8h37, a gente tem que fazer um breve intervalo, mas antes, não tem como não deixar você bem informado também sobre o esporte. E para isso, quem vai dar um resumo é quem entende, o Alex Frutuoso, que está com a gente para falar de tudo que você precisa saber para ficar bem informado nesta quinta-feira.
Esporte. Oi, Sheila, bom dia a você, bom dia a todos que estão sintonizados no Manhã de Notícias aqui na Nova FM. Vamos aos destaques do esporte, falando de duas partidas que movimentaram o futebol brasileiro na noite desta quarta-feira. Pelo Campeonato Nacional, pelo Campeonato Brasileiro, em jogo atrasado, o Corinthians recebeu a equipe do Goiás e venceu por 2-0. O Goiás que teve um gol anulado pelo árbitro de vídeo e o Corinthians que teve um pênalti marcado pelo árbitro de vídeo. O Goiás chegou a colocar duas bolas na trave do goleiro Cássio, uma delas quando ainda estava 0-0, mas o Corinthians foi mais eficiente, acabou marcando os dois gols e obteve a vitória. Para o Goiás, que anunciou logo depois da partida a contratação do técnico Ney Franco, entrou em campo com o técnico interino depois da goleada por 6-1 sofrida na Vila Belmiro para o Santos no último domingo. Mais um resultado desastroso para o Goiás, que está na parte central da tabela do Campeonato Brasileiro. Já o Corinthians subiu, né? Conseguiu melhorar bastante na classificação, está lá entre as principais equipes que hoje se classificariam para a Copa Libertadores da América, portanto um trabalho aí de recuperação da equipe corintiana dentro do Campeonato Nacional. Tivemos também a Copa do Brasil, um jogo isolado da semifinal, a partida envolvendo Cruzeiro e Grêmio. O jogo aconteceu no estádio do Mineirão, mando do Cruzeiro, mas o time do Mano Menezes, que está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, não reagiu, não conseguiu vencer o jogo, pelo contrário, perdeu, né, por 1-0, o Internacional venceu fora de casa, ou seja, conseguiu uma grande vantagem para a partida de volta, que só acontece daqui a um mês, e encaminhou a sua passagem à grande decisão da Copa do Brasil. Lembrando que na outra semifinal, o primeiro jogo é só na semana que vem, tem o Grêmio contra o Atlético Paranaense. E, portanto, pode acontecer, não é nada difícil, um Grenal histórico definindo aí, decidindo a Copa do Brasil. Vamos aguardar aí os próximos passos, ver o que vai acontecer nesta competição, que é a que paga a maior premiação do calendário nacional, paga mais, inclusive, que o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil. Tá certo, Sheila? Destaques do esporte, eu volto nesta sexta-feira, a partir das 11 da manhã, dentro do Esporte em Destaque, para abordar com mais profundidade esses temas e também já projetar a rodada de final de semana do Campeonato Brasileiro. Um grande abraço a você, a todos aí na bancada, especialmente para o ouvinte da Nova FM. Muito obrigada pelas informações, Alex Frutuoso, que aliás apresenta o Esporte em Destaque às segundas, quartas e sextas. Amanhã tem às 11 horas, não perca, viu? Já são 8h40, a gente tem que fazer um breve intervalo, mas a gente volta já já. Aproveite para mandar a sua pergunta aqui pra gente, lá pelo facebook.com/9fmsv ou então pelo WhatsApp 99639-8717. 99639-8717. Estamos apresentando Manhã de Notícias. Você está ouvindo a Nova FM. Acesse e curta nossa página no Facebook. Nova FM SV. Nova FM, de olho no meio ambiente. As lâmpadas LED, consideradas hoje as mais econômicas, têm vida média 6 vezes maior do que as lâmpadas fluorescentes e consomem cerca de 80% menos energia. Elas ainda são mais seguras, isso porque não possuem mercúrio em seu interior. Quando chegar a hora de se desfazer das lâmpadas, é imprescindível não jogá-las no lixo reciclável. Procure embalá-la bem em papel ou caixa de papelão e levá-las a um ponto de coleta. E o melhor, 98% de todo o material presente nas lâmpadas LEDs são recicláveis. Faça você a diferença. Nova FM, de olho no meio ambiente. 87.9. Você está ouvindo a Nova FM. Apoio São Vicente Central Offices. A melhor opção de edifício corporativo para quem procura um conjunto comercial para alugar no centro de São Vicente. Conjuntos comerciais de 46 a 631 metros quadrados. 2 elevadores, acessibilidade completa e monitoramento 24 horas na rua João Ramalho, 803. Central de Informações e Locações, telefones 3568-5447 ou 97414-1071. 97414-1071. O gesso aplicado na residência ou no estabelecimento comercial deixa um ambiente mais aconchegante e requintado. Empreiteira do Gesso JG. Forro,
drywall, molduras, revestimentos e decorações. Empreiteira de Gesso JG. É gesso pra toda obra. Ligue 3358-1022 ou WhatsApp 98169-5577. 98169-5577. As melhores marcas de móveis pelos menores preços e com facilidade no pagamento. Você só encontra na Imperium. Móveis para embelezar a casa toda e a maior variedade em objetos decorativos. Deixe a lista de casamento com a Imperium. Condições especiais e presente para os noivos. Imperium, decorando com requinte todos os estilos. Senador Feijó 269-267 em Santos. Entre em nosso site www.movesimperium.com.br. Estamos apresentando Manhã de Notícias. 8h43 desta quinta-feira, dia 8 de agosto de 2019. Você está no Jornal Manhã de Notícias da Nova FM 87.9, que hoje traz aqui como convidados o vereador de Santos, Bruno Orlandi, jornalista e editor do jornal A Tribuna, Ronaldo Abreuvaio. A gente vai falar agora nesse segundo bloco, principalmente sobre Santos e também alguns temas que não são só das cidades, mas são intermunicipais, que interessam a todos vocês. E eu vou começar por um muito importante, muito interessante para quem precisa acessar o sistema Anchieta Imigrantes, para quem trabalha principalmente em São Paulo, pega fritado. Vereador, dia 23 vai ter uma audiência pública sobre o sistema Anchieta Imigrantes na Câmara de Santos, realizada inclusive a seu pedido. Quais serão os principais focos desse debate? O que vai estar em pauta? Vamos lá, Sheila. É uma SEV, uma comissão especial de vereadores que eu presido na Câmara, e a gente tem discutido já há um bom tempo o sistema Anchieta Imigrantes como um todo. A descida pela operação 2x8, a dificuldade que é para o cidadão santista, a própria, o problema que a gente tem com neblina e a operação comboio que a gente desce e não vê neblina, enfim, uma série de ações. Mas dessa vez, vamos passar por todos esses assuntos, enfim, está aberta a discussão com toda a população, mas um dos maiores focos que a gente vai ter nessa próxima audiência pública é a questão da descida dos fretados pela Imigrantes. Por quê? Cerca de 5 mil pessoas na Baixada Santista utilizam o sistema Anchieta Imigrantes diariamente. Ou seja, nós temos pessoas aqui, cidadãos da Baixada Santista, que sobem pela Imigrantes para trabalhar em São Paulo e são obrigados a descer pela Anchieta. E nós sabemos que a tecnologia envolvida nos ônibus que utilizam o sistema Anchieta Imigrantes já é possível de fazer a descida pela pista da Imigrantes. O problema é que outros ônibus que também frequentam essa mesma pista do sistema Anchieta Imigrantes não possuem tecnologia, ou seja, não são novos o suficientes para garantir a segurança. Só que aqueles que têm um ônibus novo com condições acabam pagando por aqueles que não têm. E não estou falando aqui de pessoas, estou falando de empresas, enfim, de pessoas que utilizam isso como um modo de vida ou como o ganho profissional. Então, o que a gente propõe, e vai ter a presença de 2 deputados já confirmados, enfim, já chamamos a Ecovias, a Artesp, é que possa de alguma maneira solucionar essa questão. Por quê? Não é um capricho do cidadão aqui de Santos ou da Baixada como um todo. É uma necessidade. As pessoas saem da sua casa 5 horas da manhã, retornam para ver sua família 10, 11 horas da noite. Quanto mais tempo você fica na estrada, menos qualidade de vida você tem. E mais do que isso, a Anchieta, comparada a Imigrantes, é uma pista arcaica, é extremamente sinuosa, com um risco muito maior do que a Imigrantes, enfim, é uma rapidez muito menor. A gente sabe da dificuldade, da velocidade implicada ali por conta dessas curvas. Então, a gente quer discutir, junto à Ecovias e à própria Artesp, que regulamenta esse setor, que se crie ou uma pista com tag, como você tem um sem parar, onde você, olha, tem autorização, entra. E eles falam que seria muito difícil fazer essa divisão entre os que podem descer por uma pista ou os que podem descer por outra. Eu não acredito nisso. Eu acho que com o sem parar hoje você consegue descer pagando o pedágio rapidamente numa cancela. Será que a gente não consegue instalar uma tag num ônibus que possa descer pela Imigrantes e tenha autorização? E caso faça de maneira diferente, tome uma multa por conta dessa infração? Será que não seria viável isso? Pela Europa, pelos Estados Unidos, você não tem sequer pedágio, é tudo automatizado, por tags no seu carro, você responde até no cartão de crédito depois, por conta de uma multa ou por conta de uma tarifa que você tenha que pagar. Então, será que no Brasil a gente não consegue avançar nesse sentido? Essa é uma primeira questão.
A segunda, que é importante dizer, é que eles falam que seria impossível a prática da instalação dessa tag. As inspeções são anuais. Será que não pode ser feito junto com a inspeção anual? Será que a gente não tem, comprova a documentação, verifica se há tecnologia implementada naquele ônibus ou não e faz autorização? O fato é que nós temos 5 mil pessoas que ficam diuturnamente presas no trânsito, acabam utilizando um sistema, uma pista com menos qualidade do que a outra. E pagando o mesmo preço. É exatamente isso, sem nenhum desconto. Ou seja, paga-se mais e utiliza-se menos. Você paga mais, tem que colocar o chiclete, para comprar mais chiclete para ir mascando, porque quando desce pela ancheta dói mais o ouvido, tem que mascar chiclete. Essa discussão ela vem se intensificando e com propriedade, porque... e tem outra situação a respeito disso, né, Bruno? Na temporada, a gente sofre também com as operações, sim, descida e subida totalmente contra nós, né? Não. Então, as pessoas que usam o sistema, que estão trabalhando ainda na temporada, né, ou durante a semana, enfim, o início da semana, o final da semana, elas ainda têm esse agravante para chegar e sair das suas casas, né? Ronaldo, e é uma tristeza, porque você foi muito bem, essa operação 2x8 que vem na época de temporada, eu entendo a demanda que vem de São Paulo, interior, tá tudo bem, mas é uma calamidade para o cidadão aqui da Baixada, porque quando você tem um acidente ou um congestionamento, são 2 pistas, não tem para onde correr. Eu já passei situação de ficar 4, 5 horas ali parado na Anchieta e tenho convicção que não foi o único, talvez aqui a bancada inteira. Então, infelizmente, as pessoas responsáveis, as autoridades que comandam isso, tem que olhar com um pouquinho mais de respeito ao cidadão da Baixada. Eu ia fazer uma pergunta de quem está contigo nessa luta, porque eu me lembrei agora que o senhor falou dessa questão de ficar muitas horas no sistema, eu me lembro que no verão, o senhor participou do Jornal Manhã de Notícias e falou sobre esse assunto, e a gente está em agosto, eu sei que as discussões do sistema Anchieta Imigrantes continuam, mas também a gente recebeu aqui o Tenente Coimbra, o deputado, que falou que apresentou um projeto de lei para liberar ônibus para descer e ele contava a mesma coisa. São discussões separadas ou está todo mundo junto tentando fazer com que se aprove? Vamos lá, é uma briga muito intensa, é lógico que cada um tem a liberdade, né, do seu mandato, mas o Tenente Coimbra é meu amigo, como o deputado Paulo Corrêa também, que tem uma frente parlamentar no mesmo sentido, a gente tenta trabalhar ganhando força em conjunto. É lógico que o Matheus, né, o Tenente Coimbra, fez esse projeto de lei, está lutando por isso na Assembleia, o Paulo Corrêa fez a frente parlamentar, nós temos a SEV na Câmara, e falo aqui com convicção, porque sei que os 21 vereadores da Câmara de Santos também são favoráveis a tudo isso que a gente tem discutido, mas a ideia maior é que a gente possa ganhar volume e trazer essa discussão para pressionar as autoridades a tomar a providência. Tanto que na próxima audiência pública do dia 23, a informação é que tanto o Tenente Coimbra quanto o deputado Paulo Corrêa estarão presentes conosco para poder engrossar, porque de fato não é uma luta minha, do Coimbra ou do Paulo Corrêa, é uma luta da sociedade santista. Então eu quero até aproveitar, Sheila, que a Manhã de Notícias que chega a tantas pessoas, para convidar o munícipe, convidar as pessoas para que estejam conosco, porque vão ter voz, ali elas vão poder se manifestar. Ronaldo, se tiver possibilidade, esteja lá conosco, Sheila, enfim, todos aqui, para que a gente possa fazer um coro e que as autoridades nos escutem, porque infelizmente o cidadão santista tem sofrido com isso e não é de hoje, é muito antes do meu mandato começar. Tá certo. Ronaldo, tem mais uma pergunta aqui. Uma reportagem publicada no jornal Diário do Litoral mostrou que o senhor foi o segundo vereador que menos apresentou projetos de leis no mandato. Porém, dos 15 apresentados, 10 tiveram parecer jurídico aprovado. Ou seja, grande parte do que foi apresentado dificilmente seria questionado judicialmente. E também o Diário do Litoral, a gente até comentou essa matéria aqui em outra edição do Jornal Manhã de Notícias, mas eu não tinha falado o seu nome porque o senhor não estava aqui, que em Santos, 75% de todos os projetos de lei dos vereadores têm algum vício de origem, ou seja, algum problema que vai fazer com que ele seja vetado pela ilegalidade. Então, eu queria que o senhor explicasse se há um certo exagero por parte dos parlamentares que apresentam projetos que sabem que não são válidos, que são inconstitucionais, ou se não é falta de conhecimento. O que acontece? O que se fala na Câmara sobre isso? É falta de conhecimento ou não é de fato para fazer política, na sua opinião? Vamos lá, Sheila, você tocou num ponto que ontem me deixou muito feliz, inclusive. Eu estava numa reunião
Encontrei um amigo meu aqui que é juiz na Baixada Santista, não é em Santos, não vou falar o nome dele, obviamente, por conta da função, mas ele me encontrou e ele brincando comigo falou assim: Bruno, eu li a reportagem ontem, você ganhou o meu voto pro resto da vida, o voto eterno. Eu falei, é mesmo? E qual a razão? Eu falei, não, eu vi a reportagem e eu acho que você está correto. O Brasil tem muita lei. A gente não precisa de tanta lei. E esse tipo de postura, para criar lei para cá, lei para lá, só complica a nossa estrutura legislativa no país. O que a gente precisa é de um parlamentar que fiscalize o orçamento, que fiscalize as condições de saúde, educação, segurança do município, e é isso que de fato faz a diferença. A gente tem que fazer leis que são de fato necessárias. E eu concordo com ele. Eu acho que o caminho de fato é esse. Eu não sei, Sheila, se é a minha formação, eu sempre falei para os colegas no parlamento, eu falei, olha, eu sou professor na faculdade de Direito. Eu não tenho a menor condição de falar uma coisa em sala de aula e agir de forma diferente dentro do plenário. Eu fui da Comissão de Redação e Justiça, eu assino o parecer. Eu não vou fazer de maneira nenhuma uma coisa e explicar outra em sala de aula. Então, um compromisso, uma responsabilidade. E, obviamente, todos eles entenderam, mas a formação também é outra. A minha formação é na área do direito, então isso facilita um pouco o conhecimento em si, na legislação federal, estadual, os vícios de iniciativa, se a lei é de exclusiva responsabilidade do executivo, ou se ela pode ser compartilhada, tem a competência concorrente. Então, esse tipo de circunstância facilita, obviamente, a minha leitura para a apresentação de um projeto. Então, eu acredito que, como qualquer parlamento, os componentes são representantes da sociedade. A sociedade não é exclusiva de legisladores, de juristas. A gente sabe que nós temos jornalistas que têm um alto conhecimento, uma complexidade dentro de toda a sua formação, médicos, dentistas, enfim, pessoas mais humildes em termos intelectuais e com uma sabedoria muito maior do que qualquer outro, mas a área jurídica é de um nicho pequeno, apenas aqueles que são formados na faculdade de Direito. Talvez, em razão disso, a gente tenha um número maior de projetos que tenham talvez algum vício de iniciativa, uma constitucionalidade. É muito complicado julgar o trabalho de alguém que senta ao meu lado dentro de um plenário. Mas, falando de mim especificamente, eu acredito que essa formação me auxilie muito na hora de apresentar um projeto que, no meu entendimento pessoal, possa facilitar ou melhorar a qualidade de vida do cidadão. Fora o fato daqueles projetos que não têm exatamente um vício jurídico, mas são aqueles que instituem, por exemplo, o Dia do Cachorro Quente com purê de batata e ervilha cozida, exatamente, né? Ou as placas, né, que indicam as pessoas para serem homenageadas, só para ter alguma coisa, para colocar algo realmente em pauta, senão não tem também o que dizer. Mas eu prefiro que as pessoas sejam homenageadas do que as leis sigam em quantidade sem qualidade. Pelo menos isso. A título de curiosidade, quando eu entrei na faculdade de Direito, já tem um tempo grande isso, né? Só agora, mas enfim, o Brasil possuía 30 mil normas. Então, vocês calculem uma única pessoa ter que seguir 30 mil regulamentos. É muita coisa. E isso já se passaram bons anos, então com certeza tem muito mais hoje. Tá certo. Agora, tem perguntas, Ronaldo? Tem uma pergunta aqui a respeito de zeladoria. Sim. Né? Você costuma nas suas redes sociais acompanhar, fiscalizar, enfim, fazer também esse trabalho que acaba sendo também um pouco o trabalho do vereador, né? Especialmente nessa questão de zeladoria. Você acha que a zeladoria em Santos deixa a desejar hoje? As condições, as necessidades estão maiores do que as condições que a prefeitura hoje tem de executar? Como é que você avalia isso? Olha, Ronaldo, existem alguns pontos que têm feito um bom trabalho, tem sido feito um bom trabalho, mas existem outros que tem que melhorar, eu não tenho dúvida nenhuma. Então, eu vou citar um exemplo do que eu falei na rede social, e o Ronaldo é um cara que acompanha, né? Ele faz a lição de casa, a gente tem que tomar até certo cuidado, não é brincadeira, mas é importante dizer. Essa semana... Mal sabe ele, né? Não é brincadeira. Se soubesse que é jornalista, então, né? Eu essa semana fiz uma reclamação e acho que o governo tem que tentar para isso, por exemplo, com a poda de árvore. Eu fiz 42 indicações no primeiro semestre, além de nenhuma das podas ter sido executadas, nenhuma foi respondida. Não dá para a gente trabalhar dessa maneira. Não é o Bruno que pede, é o munícipe que tem um problema na frente da casa dele. É aquele senhor que por conta da falta de luz vai cair num buraco, que não deveria estar ali também. Então esse tipo de circunstância
Prefeitura de Santos tem que melhorar. Eu vejo também que faltam inúmeras faixas de pintura da CET, a gente não tem revitalização, e isso complica. E aí me traz uma tristeza, eu acho que são os pequenos detalhes que a gente vê a grande diferença. Quando você vai para a Inglaterra, a gente sabe que a mão é trocada lá, o volante fica do outro lado e a mão de direção dos carros também é invertido, você trafega pela esquerda quando seria na direita no Brasil e vice-versa. Quase atropelado. É exatamente isso que eu ia falar. Eu estava lá e eu vi muitas pessoas, e passei por isso também, quase sendo atropelados, porque é o contrário, você está condicionado a olhar para o lado contrário. E eles tomaram cuidado de, por toda Londres, escrever no chão, look right, look left, para que você olhe para a esquerda ou para a direita antes de atravessar, indicando que é o oposto da maioria dos países ocidentais. E por que eu digo isso? Porque ali é revitalizado, é escrito direitinho, é um pequeno cuidado que a pessoa tem que ter de olhar ao lado. Aqui nós temos dificuldade com faixas de segurança. Aqui nós temos problemas sérios de um pare numa rotatória estar apagado a ponto de não conseguir ler, ou no cruzamento. Então isso é muito complicado, a gente tem que ter uma responsabilidade maior. Infelizmente a prefeitura peca em alguns aspectos. A gente sabe que é um custo alto, a gente sabe que é uma dificuldade, mas isso, acima de tudo, é segurança. Em relação ao orçamento, vereador, é falta de dinheiro ou é falta mesmo de cuidado? Olha, eu acho que um planejamento um pouquinho mais adequado ia ter um resultado melhor. Se a gente parar para pensar, tem uma teoria na área criminal que chama-se teoria da janela quebrada. Não sei se vocês já ouviram falar, não sei se todos os ouvintes também, então eu vou explicar rapidamente. Foram colocados 2 carros, um num bairro pobre e um outro num bairro mais rico, nos Estados Unidos, e deixado lá abandonado uma semana. O carro que foi abandonado num bairro mais periférico, ele teve a sua lataria quebrada, roubado roda, step, enfim, uma série de circunstâncias, e o carro foi deteriorado e furtado em grande parte dos seus pertences, de suas partes mais caras. Aquele carro que foi deixado na área mais rica, ele não foi mexido, ele ficou ali parado. Para continuar a teoria, as pessoas perceberam o que estava acontecendo e quebraram, uma das pessoas que controlava esse experimento quebrou uma das janelas desse veículo. Em uma semana ele estava exatamente do mesmo jeito do que aquele que foi deixado na área mais periférica. O que significa isso? Que o ambiente também é reflexo do que vai acontecer. Se você tem um ambiente mais arrumado, se você tem um lugar mais limpo, uma calçada mais adequada, uma casa pintada, se você tem um ambiente adequado, a criminalidade naquele local vai diminuir. Existem, inclusive, estudos em Barcelona que falam que a movimentação dentro de determinada praça, e foi com o auxílio da ONU esse estudo, vai refletir no índice criminal daquele local. Então, tudo isso é levado em consideração. E aí, quando a gente vê problemas de zeladoria numa cidade, eu não tenho dúvida nenhuma que isso vai impactar, inclusive, na segurança. Tá certo. Eu tenho uma pergunta aqui que em São Vicente chamou bastante atenção quando falaram de IPTU, que foi enviado da Câmara para o Executivo um projeto de lei para que as pessoas que moram em áreas de alagamentos, que têm suas casas afetadas pelas enchentes, não pagassem o IPTU. E o projeto foi vetado integralmente pelo Executivo. Ou seja, o prefeito de São Vicente derrubou e falou que não pode. Aqui eu até conversei, expliquei na bancada que possivelmente também seria um problema de vício de origem. O Executivo, aliás, o Legislativo, os vereadores, não poderiam colocar para o prefeito assinar que a prefeitura perderia aquele valor de ganho. Então, as pessoas deixariam de pagar o IPTU e a prefeitura não ia ganhar mais isso. Mesmo que o prefeito concordasse, teria que partir do Executivo esse tipo de texto, esse tipo de redação. Eu ainda não perguntei para o presidente da Câmara, Wilson Cardoso, que está aqui com a gente, mandando um abraço. Então, um abraço, Wilson Cardoso, aqui na live do facebook.com/9fmsv. Ele está falando aqui com a gente, então aproveito. Então, presidente, se o senhor ainda estiver online, me fala um pouco mais sobre isso, então a gente conversa num outro dia. Agora, em Santos, eu puxei esse assunto porque em Santos tem uma outra discussão sobre IPTU rolando, que eu não sei exatamente o que é. É um tal de IPTU progressivo. É isso? O que é o IPTU progressivo? Tem alguma coisa a ver com área de alagamento? Não tem, mas eu posso explicar para vocês. É uma luta que eu estou há 2 anos, Sheila, falando sobre IPTU progressivo. É um instrumento do Estatuto das Cidades que faz você utilizar com maestria áreas que estão abandonadas. Por que eu digo isso? Todo munícipe sabe,
todo cidadão sabe a quantidade de imóveis abandonados que a gente tem em qualquer cidade do país, em especial aquelas que começam a desenvolver mais. E aquele imóvel abandonado, ele passa a ser invadido muitas vezes por pessoas em situação de rua, ele não tem a sua adequação, ele não tem a poda necessária, a limpeza, enfim, vai ser uma série de problemas. E a habitação, pela Constituição Federal, ela tem que cumprir a sua função social, que é a própria habitação em si. Você tem que ter esse objetivo maior. Quando você não está utilizando esse imóvel para cumprir a função social, ele passa a ser um ônus para o poder público, porque ele passa a ter que agir muitas vezes em propriedade privada e cobrar depois do respectivo proprietário o custo que aquele imóvel está tendo para o município. E aí, sabiamente, o Estatuto da Cidade criou a figura do IPTU progressivo. O que é isso? Quando aquele imóvel não está cumprindo a função social dele, ele vai ter o aumento do seu valor de IPTU, somente aqueles imóveis que não cumprem a sua função social, progressivamente, até o ponto de que ele possa ir, eventualmente, a leilão. Então, vai se aumentando o IPTU progressivo para forçar aquele proprietário a destinar o bem àquele que de fato foi criado, que é a habitação. Então, e eventualmente um comércio, lógico, a possibilidade também, mas há que se cumprir a sua função social sob pena do aumento do IPTU. Isso tem se discutido há muito tempo. Em Santos nós tivemos um único caso e depois parou, ele, enfim, acho que judicializou e a coisa acabou não terminando, mas é importante que a gente possa aumentar isso, possa se resolver essa questão, porque nós temos muitos imóveis abandonados na cidade. E esses imóveis poderiam ter inúmeros fins, mas hoje ficam abandonados à mercê, inclusive da criminalidade. Então é importante que a gente possa avançar. E no que você falou, especialmente da isenção aqui de São Vicente, sei que não é minha área de trabalho, mas queria só destacar na questão jurídica que quando você tem a isenção, ela pode até ser feita por um membro do Poder Legislativo, o projeto de lei. O problema é que ela esbarra na lei de responsabilidade. Todo chefe do Poder Executivo responde na lei de responsabilidade fiscal sobre o percentual que é destinado a alguns gastos no município. E quando você isenta eventualmente o IPTU, você diminui a receita de arrecadação do município. E isso impacta todos os outros índices. Então você tem que ter uma declaração do impacto que isso vai ter no orçamento, que tem que constar no projeto de lei, que uma Câmara Municipal dificilmente tem instrumento para poder fazer essa declaração. São cálculos muito complexos. E também tem que ter alguns números que, via de regra, estão apenas dentro do executivo, de receita, enfim, de arrecadação. Então, dificilmente um parlamentar teria acesso a tudo isso para poder fazer essa declaração de impacto orçamentário e financeiro, o famoso DIOF que a gente chama. Entendi. Então, nesse sentido, fica difícil o parlamentar fazer uma lei concedendo essa isenção, o que acaba por restar praticamente exclusivo ao Poder Executivo a iniciativa desse tipo de projeto de lei. Perfeito, obrigado pela explicação. Antes de eu passar uma pergunta para o Ronaldo fazer, eu tenho que dar o bom dia para o Antônio José Lemos Vasquez, que está aqui, como todos os dias, na bancada, dando bom dia para todo mundo que está aqui no estúdio hoje. Ele dá um bom dia para Kelly Ribeiro, para o Orlando, para o Ronaldo Abreu Vaio, para mim. Eu perguntei para ele, Ronaldo, se ele se atrasou foi tomar café sem a gente, viu? Porque ele geralmente chega mais cedo. Hoje ele demorou para fazer o comentário. O Vitor Carlos Vitória do Espírito Santo também está com a gente, mandando um bom dia para toda a equipe e deixando um forte abraço ao irmão e nobre vereador Bruno Orlandi, parabenizando pelo brilhante mandato. Grande abraço ao Vitória, um grande amigo. Também tem o Wilson Cardoso que eu falei, o Bruno Nunes também, que veio aqui essa semana. Um abraço, Bruno. Agora sim, sua pergunta, Ronaldo. Bruno, olho no olho aqui, como é que está a questão política dentro do PSDB hoje? A gente sabe, né, todo esse histórico do passado recente, a questão do racha evidente que houve dentro do partido em relação às últimas eleições estaduais, o grupo que, né, tendeu a seguir o governador que está lá e o grupo que tendeu a seguir o governador ex que já não mais está, né? Como está essa situação hoje e como isso, de certa forma, ainda pode afetar as eleições municipais do ano que vem? Como é que está a disputa, até mesmo porque a gente não sabe como é que está em relação aos cargos, para quem vai ser o representante do partido para disputar o executivo, né? Ronaldo, olho no olho, complexo. Hoje o PSDB vive talvez a maior dificuldade desde a sua criação.
ele é evidente, eu acho que ele tem que agir com muita transparência, e a verdade é que o PSDB teve sim, de fato, um racha interno, tiveram dificuldades, algumas pessoas apoiaram um lado, outros apoiaram outro, enfim, e a gente tem um reflexo, mas uma situação posta é que hoje o governador do estado de São Paulo é do PSDB, o João Dória ganhou as eleições, o PSDB se reformulou, em nível nacional já existiram as eleições, o Bruno Araújo, enfim, presidente nacional. Nós tivemos também no estado, o Vignoli também de maneira ímpar fez a eleição, e hoje nós temos uma reformulação de todo o PSDB no estado. O diretório estadual já solicitou aos diretórios municipais uma manifestação em relação às eleições. O PSDB passa a ser reconstruído por conta disso. Agora, é muito cedo para que a gente possa dizer quais são os critérios que serão estabelecidos e quem serão os candidatos. Mas o fato é que há uma corrente, eles chamam inclusive de Renova 45, né, que é uma renovação do PSDB, para que ele possa, e as urnas em todos os sentidos, levar a bandeira da social-democracia. Então eu não tenho dúvida que o PSDB precisa se reinventar e começa a percorrer esse caminho, mas não é fácil. Existem inúmeras questões que foram passadas nos últimos tempos, que precisam ser melhor ajeitadas, precisam ser digeridas, talvez, ainda por um ou outro integrante do PSDB, mas que a gente possa olhar para frente, porque nenhum de nós está no PSDB simplesmente pelo PSDB. A gente está no PSDB porque acredita que a social-democracia possa fazer bem para o cidadão. O PSDB nasceu para que esteja no pulsar das ruas, para que seja reflexo daquilo que seja uma melhor qualidade de vida para as pessoas. E é isso que ele tem que ter em mente. Ou seja, nada está definido ainda. Ainda não. Não acredito. Bem ao gosto do PSDB. Do Tucano, né? Tá ali, né? Agora, essa é uma visão de baixo para cima, né? Você está aqui numa Câmara Municipal, né? Sim. E de cima para baixo. O Palácio dos Bandeirantes atualmente, olhando para a situação, inclusive em questões administrativas, você sente que há alguma dificuldade de acesso ao governo do Estado hoje, de gente do próprio PSDB que naquela ocasião das eleições não apoiou o Dória, ou isso já não acontece mais, ou nunca aconteceu? Ou... Olha, é difícil. Prejudicando, claro, as próprias cidades, né? Então, é difícil falar pelos outros. Eu não posso reclamar do meu acesso ao governo do Estado. Eu, quando preciso, entro em contato. Pouco tempo atrás estava na Secretaria de Estado do Turismo, tenho uma boa relação tanto com a equipe de governo do Estado, quanto de outros municípios também governados pelo PSDB, como o Bruno Covas. Tenho amigos lá hoje na Prefeitura de São Paulo, enfim, tantos outros. Agora, é lógico que a relação que alguns políticos tinham com o ex-governador é muito mais próxima do que o atual governador. Então, é difícil falar se tem a mesma relação, acredito que não. Em compensação, outros têm muito mais proximidade com o atual governador. Vou dar um exemplo aqui, do prefeito de Praia Grande. O Mourão tem muito mais proximidade com o Dória do que tinha com o antigo governador. E todos esses atores são do PSDB. Então, talvez resquícios de campanha, talvez alguns dissabores ou desafios que ainda não tenham sido totalmente superados, é lógico que pode existir. Agora, se a gente parar para pensar, como você falou, uma análise de cima para baixo, ou talvez um maior cargo para o menor cargo, alguma coisa nesse sentido, eu acho que o desafio está posto e o governador tem cumprido com brilhantismo. Ele tem corrido atrás, tem entrado em contato de todas as maneiras, tem feito uma composição grande, inclusive com outros partidos, como é o caso do vice-governador, Rodrigo Garcia, que tem feito um trabalho político e uma gestão muito próxima às pessoas, e nesse sentido, eu vejo que o PSDB tem ampliado. Agora, tem muito trabalho a ser feito. A gente tem que superar a questão partidária e entrar propriamente na política pública. Eu ia falar de superar a questão partidária. Eu não sei se o senhor está satisfeito com o partido ou se deseja também já pensa em mudar, porque tem muitos vereadores já caminhando participando de outros partidos, de reuniões para saber como é que está, e não só vereadores, mas secretários também já falaram aqui abertamente. Por exemplo, o secretário de Saúde, Fábio Ferraz, conversou com a gente sobre isso também em Santos. Teve também mais
outros colegas também que vieram aqui à bancada e explicar que justamente por conta da condição política atual tem muita gente pensando em mudar de partido. Eu queria saber se o senhor também pensa em sair do PSDB. Vamos lá, Sheila. Eu tenho pouco mais de uma década de PSDB, apesar dessa... A carinha não, mas o RG lá, a idade é jovem. Eu comecei muito cedo dentro do PSDB. Sempre foi uma crença particular minha muito grande que a gente poderia fazer a diferença na sociedade, enfim, por conta dessa ideologia. E eu particularmente leio a ideologia partidária, enfim, eu acredito muito nisso. Agora, claramente o PSDB também não é o partido que eu entrei, atual. Existe uma mudança de paradigma e isso tem que ser entendido. A gente precisa assimilar tudo isso para tomar uma decisão. Nesse período pré-eleitoral, todo mundo é assediado. Todos aqueles que têm mandato são assediados para mudança partidária. Isso é inevitável. Isso acontece sempre. Agora, é um flerte. A gente brinca que as pessoas flertam para saber depois se vão namorar, casar e ver esse tipo de circunstância. Questão partidária no país, infelizmente, não na minha visão, mas como ela é tratada, ela é um balcão. A gente analisa partido político como aquele que você tem maior possibilidade de ser eleito. E isso, nessas eleições em especial, vai ter um grande reflexo, porque a coligação partidária para a eleição proporcional, para a eleição de vereador, acabou. Então, cada vez mais aqueles que se identificam com determinada ideologia terão mais possibilidade de se eleger. Agora, os grandes partidos, também comandados por, enfim, pessoas ímpares da sociedade nesse sentido de comandamento, também vão ter a sua força. E isso tudo tem que ser analisado. Agora, se você perguntar para o Bruno, eventualmente, o que ele decide fazer, eu vou por aquilo que eu acredito. Se o PSDB continuar representando as bandeiras que eu acredito necessárias, é nesse partido que eu vou continuar. Agora, caso eu entenda que não mais defende aquilo que eu acredito e um outro partido se assemelha mais, eu faço a mudança. Então, nós precisamos entender como que vai ficar a questão partidária e os posicionamentos das pessoas nesse sentido, para que a gente possa tomar a decisão. Hoje, o PSDB passa por uma renovação, por uma construção, e isso é importantíssimo para a decisão a ser tomada. Até quando pode se esperar? Eu acredito que aqueles que têm mandato terão uma janela partidária, uma janela no abril do ano que vem, pelo menos é o que a gente escuta. Costuma ser. E você tem ideia do seu futuro nesse aspecto? Você vai tentar a Câmara novamente? Você pretende isso ou de repente pretende... Independentemente de partido. Alçar um voo mais tem vontade alto? De ser prefeito? Independente de partido. Foi essa a pergunta, não foi, Ronaldo? Basicamente mas essa dupla é terrível aqui, não? Vamos lá. Traduzindo, resumindo a pergunta. Não, eu acho que ser prefeito numa cidade como Santos é uma grande honra, a verdade é essa. Eu participei do executivo, hoje estou no legislativo, tenho muita vontade de implementar aquilo que eu acredito dentro de uma prefeitura, mas eu não acredito que seja o momento ainda. Eu sou jovem, eu estou com 36 anos de idade, nós temos muita coisa, tanto para crescer, quanto para implementar nesse período. Então, existem alguns passos que a gente tem que dar e eu tenho convicção que tudo tem o seu momento e que a gente não pode dar um passo inadequado. O Bruno não pode ser prefeito da cidade de Santos porque ele quer. O Bruno, se em algum momento for prefeito da cidade de Santos, ele tem que ser porque a população achou que seria o melhor naquele momento. Então, esse é meu objetivo, é trabalhar para que se um dia isso aconteça, eu esteja extremamente preparado para fazer o melhor para a cidade, que é aquela que eu escolhi para crescer, escolhi para criar meus filhos e pretendo continuar. Não sei se até os fins dos meus dias, né? Mas enfim, eu brinco, eu viajo, passo uma semana e falo que eu tô com saudade de Santos. Eu gosto demais dessa cidade. Então, a gente... Então você nunca vai para Brasília, é isso? Olha, eu fui pouco. Eu fui pouco para Brasília. Morar? Morar? Para morar? Olha, pra morar na Câmara? Se isso acontecer, vai ser com muita saudade e dor no coração. Viu? Bem, olha, quem está aqui com a gente também, quero registrar a presença, é o deputado Paulo Correia Júnior. A gente citou ele, o vereador citou ele aqui por conta da CPI lá para falar do sistema Anchieta Imigrantes. E ele está falando, bom dia, vereador, te aguardo para participar na CPI na LESP, viu? Então, exatamente. O convite aqui, tá vendo? Tá todo mundo ligado. Um abraço ao deputado, um cara atuante, faz um bom trabalho, ele tem inúmeras parcerias em prol da sociedade, enfim, defendendo algumas bandeiras na Assembleia pelo Paulo e na Câmara por mim. É um cara que tem o meu respeito.
Tá certo. Então, um abraço para todo mundo que participou, porque já são 9 horas e 17 minutos e a gente tem que ir embora. Mas não antes de eu te dar uma boa dica. E a dica é Daniele Restaurante Doceria, porque lá tem café da manhã com deliciosos bolos, doces, pães, massas, tem tudo de gostoso para você tomar aquele café reforçado. Agora eu falei massas porque, olha, se você já tiver tomado café faz tempo, estiver pensando no almoço, tem bastante opção de carnes, aves, o que você tiver com vontade de comer, você tem a certeza que vai encontrar lá. Tem também, se você não quiser sair de casa, o Disque Marmitex para você fazer a sua encomenda. Não só para o almoço, como também para confraternização e seus eventos. Bolos, brigadeiros, todos os tipos de doce, todos os tipos de comida que vão deixar o seu evento ainda melhor. Agora, quer saber o telefone? Anota aí, 3468-5733. Repetindo, 3468-5733. Fica lá na rua João Ramalho, número 829, no centro de São Vicente. Daniele, Restaurante Doceria. Nove horas e 18 minutos, a gente vai encerrando essa edição do Jornal Manhã de Notícias, porque a gente também está com fome e quer tomar um café, não é mesmo? Vereador, muito obrigada pelas informações e pela presença. Vamos tomar um café agora. Obrigado, Sheila, pelo carinho, pelo convite. Obrigado, Ronaldo, por dividir aqui a bancada, todas as pessoas que nos acompanharam, a assessoria. Queria só, por fim, convidar a todos os ouvintes, aquele que acompanhou toda essa manhã aqui, toda essa discussão pela cidade, que entre no Instagram, no Facebook, Bruno Galotti Orlandi, para que elas possam acompanhar o nosso trabalho e dar sua opinião também, porque, enfim, o nosso trabalho é reflexo daqueles que acompanham, daqueles que a gente representa. Tá certo. Então, recado dado, se quiser fazer alguma pergunta, reclamar, entrar em contato com o vereador, tá lá, no Bruno Galotti Orlandi. O Galotti tem 2 T's, 2 L's, normal. G-A-L-O-T-I. Perfeito. Bruno Galotti Orlandi nas redes sociais, pode falar com o vereador e também pode falar com a gente aqui no facebook.com/NovaFMSV. Para falar com o Ronaldo, clica lá no nome dele que tem na live, que você manda uma mensagem pro Facebook dele. Mas por enquanto, Ronaldo, muito obrigado pela sua participação. Bom dia. Obrigado mais uma vez, Sheila. Obrigado, Bruno. Kelly, que nos manteve aqui firmes no ar, né? E, claro, obrigado a você que nos acompanhou nessa hora e pouquinho, mais uma vez, como sempre, como é de praxe. Bom dia a todos. Um bom dia, um super bom dia, uma excelente semana para você que tá aí no trânsito, na portaria, viu, Rivaldo? Também tá aí no táxi, no Uber, no Cabify, em qualquer um dos aplicativos, na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver com a gente, no aplicativo, no site, no Facebook ou em 87.9. A gente agradece a sua audiência e o Jornal Manhã de Notícias volta amanhã a partir das 8. Até lá! Você está ouvindo a Nova FM. Auto Aventura. Informações, novidades, tudo sobre o mundo automotivo. Agora, na Nova FM, com Paulo Rogério. Apresentada no Salão de Milão de 2015, a Honda XADV enfim é uma realidade. A moto chega ao mercado brasileiro por R$ 55.998. O design é rústico, com uma veia off-road que aparece nas suspensões de longo curso e com escolha de rodas raiadas calçadas com pneus mistos. Os freios contam com sistema ABS de 2 canais. O motor é o bicilíndrico paralelo de 745 cilindradas com 55 cavalos de potência. E está acoplado a uma transmissão DCT de embreagem dupla e 6 marchas. Na versão 2019, a XADV ganhou o controle de tração, cuja função é limitar o patinamento da roda traseira em terrenos de baixa aderência. O sistema de iluminação Full LED é composto por um conjunto óptico dianteiro duplo, complementado por indicadores de direção. Atrás, a característica lanterna de lente dupla é o par de indicadores de direção. A moto é equipada com painel digital LCD. Da Baixada Santista, Paulo Rogério. Auto Aventura, Nova FM. Ouça Nova FM em todos os lugares. Acesse novafmsv.com.br. Nova FM 87.9. A cidade e suas histórias. O território entre Bertioga e Peruíbe é conhecido oficialmente como Região Metropolitana da Baixada Santista. A região foi criada pelo governo do estado em 30 de julho de 1996 e tem